amém. Estou conhecendo tanto o pastor Cláudio como os irmãos agora. Amém. Deus é bom nas nossas vidas. Hoje é culto de missões. De missões. E Deus nos deixou um tema. Nós seremos fiéis a esse tema. Abra sua Bíblia aí. Amém. Livro de Mateus, capítulo de número 18, como foi lido inicialmente pelo pastor aqui, Mateus 18. Glória a Deus. Amém. Oh, Espírito 18, Santo, vamos aleluia. ler a partir do verso de número 11, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem aquele por aquela do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é a vontade do nosso Pai que estás nos céus que um desses pequeninos se perca. Meu Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos mostra a importância de cada alma para Jesus. É verdade. Se a gente for minuciosamente trazer uma reflexão sobre a parábola da ovelha perdida, nós vamos notar que ela se encontra em dois textos na Bíblia. Esse que nós acabamos de ler em Mateus 18 e também em Lucas capítulo de número 15. O interessante é que Lucas capítulo de número 15 traz naquela história um discurso de Jesus um pouco mais completo do que esse narrado por Mateus. Mas o que me chama a atenção, antes da gente falar um pouco sobre a fala de Jesus registrada em Lucas capítulo de número 15, é justamente o início do capítulo de número 18, pela qual os discípulos viram para Jesus e perguntam: quem é maior no reino de Deus? Aqui eu preciso chamar uma atenção ao seu coração nesse momento, porque a palavra de Deus nos revela, nos mostra que Jesus veio a esta vida, a este evangelho, para justamente resgatar aquele como eu e você não tinha. Verdade, Jesus. De salvação. Verdade. Meus irmãos, se a gente tivesse noção, porque muitas vezes a gente serve a Cristo e não temos essa noção de que a dívida que Jesus pagou naquela cruz do Calvário era algo impagável. Você meu teria Deus. mais prazer de estar aqui dentro. Porque Jesus nos libertou de uma obra que nós mesmos estávamos perdidos. Meu Deus. Tem um hino que fala que o nosso maior vilão somos nós mesmos. É verdade. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Às vezes somos nós mesmos que complicamos aquilo que é descomplicado. Meu Deus. Aí Jesus vira para os discípulos que em todo momento está se perguntando quem é o maior, que deveria ser dado mais importância no reino. E ele fala: olha, se você quer ser o maior, você tem que ver esses pequeninos aqui. Eita, Jesus, você me tem que ver ajuda. esses que você vê singeleza no coração. Eita, você Jesus. vê a pureza no coração. É verdade. Meus irmãos, se a gente for entender o Evangelho, entender a filosofia que Jesus narra no Evangelho, a gente vai perceber que existe uma valorização distorcida, invertida daquilo que é a lógica humana. Para Jesus, o que é pouco é muito. Eita, Jesus, Para Jesus, é verdade. O que não tem esse valor ao mundo, Ele dá. Aleluia. Nós temos que entender que a obra que Jesus faz na nossa vida é uma obra importante. Aleluia. E o texto na qual nós lemos aqui, Mateus 18, verso de número 11 principalmente, nos mostra que toda alma tem valor para Jesus. É verdade, Jesus. Se a gente for olhar agora, Lucas capítulo de número 15, olha o detalhe. Porque em Lucas capítulo de número 15, a Bíblia vai narrar dizendo que os publicanos e pecadores estavam ao redor de Jesus. Chegam os escribas e fariseus e falam: este senta e come com os publicanos e pecadores. Sabe o que me chama a atenção aqui, inicialmente, antes de Jesus narrar a parábola da ovelha perdida?
é que certamente aqueles publicanos ouviram falar do testemunho de um publicano que foi convertido. Eita, Jesus. O nome desse publicano era Levi, cobrador de impostos. Se você for olhar a história, Jesus vira para Mateus, que era chamado Levi, e fala: vem, segue-me. Ele deixa tudo para trás. Eita, Jesus. E começa a seguir a Jesus. Certamente, para os publicanos daquela época, eles não tinham tanta noção, tanta condição que nem Mateus tinha. Para aqueles homens, um certo rabi que chega e fala: vem, segue-me, é quebrar paradigmas, é mostrar para aquele homem que Jesus dá certa importância. Nós temos que entender que o Evangelho de Cristo é para todos. Quando Jesus vira e senta com publicanos, com pecadores, com homens como Mateus, com homens como Pedro, Jesus dá várias oportunidades para ele. Quem era Pedro antes de Jesus? Um simples pescador, que Jesus vê nele uma condição, uma autoridade para ser usado no Evangelho. Se você for notar, quando Jesus vira para aqueles fariseus, para aqueles escribas, ele fala: eu vou lhe contar uma parábola. Note um detalhe: quando a Bíblia fala sobre a parábola da ovelha, e a gente for traçar uma ideia comparativa com as demais parábolas, porque Jesus conta a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, tudo na mesma sequência. Você vai ver que dentre essas três parábolas, a que nós estamos aqui hoje, como por exemplo a da ovelha, é narrado que um homem, um pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma se perde, uma se desgarra. Se você for olhar ou trazer uma lógica humana, você vai perceber que uma de 100 equivale a mais ou menos 1%. 1% de 100 de um rebanho era quase nada para um pastor. Mas a Bíblia vai dizer que esse pastor vai atrás. Aleluia, Jesus. O pastor, ele deixa as ovelhas num canto seguro, guardado, e vai atrás daquela que se desgarrou. É verdade. Você tem que entender que você tem valor para Jesus. Eu sei, Jesus, obrigado. A obra da cruz foi pregada por você. Eita, aleluia. É por você que nós Aleluia. estamos. Jesus foi pregado naquela cruz. É por mim. Aleluia. Que aquela cruz não me alcançou, te alcançou. É por você que aquele sangue na cruz do Calvário. É verdade, foi derramado. Deus. Obrigado, Jesus. Jesus Obrigado, se Pai. importa com a Obrigado. tua vida. Aleluia. Aquele homem, quando percebe Jesus contando aquela história, e se você for ver, o interessante é que Jesus traz à tona um assunto por meio de uma parábola que era, de certo modo, valioso para aquelas pessoas, que eram as ovelhas. As ovelhas tinham valores para as pessoas. E se você for ver o público que seguia Jesus, o público que estava próximo a Jesus, você vai perceber que eram doutores da lei, pescadores, analfabetos, todo tipo de pessoa seguia a filosofia de Jesus. E quando ele narra a parábola, ele traz à tona um assunto que todo mundo conhecia da época, que eram as ovelhas. As ovelhas naquele tempo, cada uma tinha um valor específico, não era de se jogar fora. Mas o que eu percebo nesse texto é que Jesus traz à tona essa ideia da ovelha, porque causou naquele pastor, naquela história, um prejuízo material. Um prejuízo que, se concretizasse, ele perderia uma pecúnia, um valor. Porque todas as vezes, quando mexe no nosso bolso, a gente dá valor. É verdade. Jesus traz essa história da ovelha para mostrar que aquele pastor da alegoria, dado o exemplo que Jesus está dando, perderia algo considerável. Mas se a gente for colocar esse algo considerável em porcentagem, seria apenas 1%. Mas se a gente for para a história da mulher, da dracma, que ela tinha 10 e perde uma,
aqui tem um detalhe para você. Porque uma dracma que se perde de 10 já tem um valor a mais, que é de 10%. A ovelha, naquela oportunidade, equivalia a 1%. A dracma a 10%. E o filho de um pai que tinha 2? Eita, Jesus. Equivale a 50%. Meu Deus. O que eu estou tentando dizer para você é que muitas vezes aquela ovelha que se desgarrou pode até não ter valor para você. Eita, Jesus. Pode até ser uma ovelha que você olha e fala, mas tem 99 no aprisco. Eita, Jesus. Para Jesus tem valor. Eita, meu Deus, é desse Jesus veio jeito. aqui Me ajuda, buscar aquela Senhor. ovelha desgarrada, aquela ovelha como Aleluia, eu e você, que me um dia já ajuda, foi lá atrás. Aleluia. Lembra da mulher samaritana em João? Era necessário passar por Samaria. E quando Jesus vira até aquela mulher e fala, mulher, dá-me de beber. Sabe o que a mulher fala? Se soubéssemos quem sou eu, a ovelha desgarrada. Sabe o que Jesus fala? Se você soubesse quem sou eu, você perderia a água. Eita, Jesus. Aí sabe o que ela fala? Jesus vira e fala assim, vai e chama o teu marido. Ela fala, não tenho. Ovelha desgarrada. Dissestes bem, porque já teve 5. Mas Jesus não desistiu dela. Eita, Jesus. Jesus não virou e falou assim, você está com a alma perdida porque já teve tantos no passado. Meu Deus, é desse jeito. Se a gente Jesus. for olhar em Marcos, capítulo de número 5, a gente vai ver a história que Jesus, depois da tempestade, ele chega na região de Gadá e tem um homem lá, ovelha desgarrada. Aleluia. Ovelha que ninguém dá valor. Meu Deus. E esse homem está em um lugar, e olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele vivia nos sepulcros. Verdade, meu Deus. Ele vivia no cemitério. E o texto vai dizer em Marcos, capítulo de número 5, que esse homem não tinha cadeia que poderia resisti-lo, prendê-lo. Meu Jesus. Mas quando ele vê Jesus, Eita, aleluia. ovelha desgarrada, Jesus vira para ele sai correndo e o adora. Aleluia. Jesus dá importância a estas. Meu Deus. Ele veio aqui nesse culto para dizer, eu estou em busca da 100ª ovelha. Oh, aleluia. Mas eu dou, a obra é minha e eu estou atrás das minhas ovelhas. Aleluia, Deus. Você tem importância para Deus. Oh, é verdade. Glória a Meus Deus. irmãos, eu fui criado dentro da igreja, mas eu já me vi desgarrado da presença e ele foi lá me buscar. É desse jeito. Ele se importa com você. É desse jeito, Jesus. Enquanto os irmãos estavam tendo a oportunidade aqui, o Senhor me fez lembrar de um primo e não estava nem no esboço isso. Meu Deus. Eu fui criado, meus irmãos, com minha avó em ciclo de oração, desde muito novo, que o Senhor me dá a oportunidade para pregar, vindo lá do meu interior. E eu me lembro de uma vez que minha avó abriu um ciclo de oração, era 4 horas da tarde, perdão, 14 horas da tarde, 2 horas da tarde, estou pegando fogo lá no meu interior. E ela virou para mim e falou, se arruma, você vai pregar hoje, não tem ninguém, não tem pregador. E aí a gente chega na igreja, abre a igreja e ela começa a orar em pé, a interceder. E eu naquele momento coloco os meus joelhos no chão e falo, Senhor, o que é que eu vou pregar? Essa era a minha preocupação. E Jesus, naquele momento, ele me enche com a sua graça e fala, peraí, escuta a oração da tua avó. E a minha avó naquele momento estava orando com autoridade por conta de um primo meu que estava envolvido com drogas. Meu Deus. E o Espírito Santo falava no meu coração, tá vendo aí, Alexandre? Ele só está de pé hoje, ele só não é morto por causa da oração dessa mulher. Meu Deus, é desse Você jeito. tem que entender uma coisa, as ovelhas perdidas da casa também têm importância. É, meu Deus, aleluia. Às vezes a gente não dá valor à pessoa que está do nosso lado. Foi dito aqui. A gente vê as pessoas enquanto está do nosso lado, mas depois quando sai, a gente vira as costas. É desse jeito, Jesus. Mas a missão, Misericórdia de Deus. como foi dito aqui essa noite, começa na nossa casa. É, meu Começa na Deus. nossa comunidade. É. Começa nos nossos, e eu trouxe uma palavra de Deus para o teu Eita, coração para te Jesus. dizer: não desista da ovelha desgarrada da sua Eita, família. Jesus, Daquele aleluia. jeito.
Eu creio assim, Jesus. Essa Eu ovelha creio ainda assim. tem importância para Tem Deus. sim, Inclusive, aleluia. falando de ovelha, para a gente finalizar, eu tenho uma bela enxutada por conta do horário. Eu me lembro de uma história pela qual Davi passou. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Jessé, pai de Davi, ele era pastor de ovelhas. Jessé, ele na verdade era um grande empresário. Tanto é que os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Tamar, todos eles ajudavam o pai no seu pastoreio, porque era uma atividade complexa, ele vendia ovelhas. Só que um texto mais à frente, lá em Crônicas, vai narrar que todas as ovelhas que nasciam salpicadas e malhadas, Jessé separava e entregava para Davi cuidar. Note um detalhe: Jessé, ele era um grande empresário de ovelhas, ele vivia desse mercado. A Bíblia vai dizer que tem que se dar importância naquele tempo às ovelhas perfeitas, mas todas as vezes que as ovelhas nasciam com um defeito, Jessé separava essa ovelha e dava para Davi cuidar, porque aos olhos de Jessé aquela ovelha não tinha valor. Aquela ovelha, segundo Jessé, poderia até ser morta. E existia naquele tempo o que é chamado de sacrifício, uma ovelha pela qual era sacrificada em prol do rebanho. Todas as vezes que chegava um lobo, por exemplo, todo pastor naquele momento tinha uma ovelha com defeito. Eita, para deixá-la separada, para enquanto que o lobo chegar, deixar aquela ovelha para trás. Meu Deus. Sabe o que Jessé faz? Ele pega as ovelhas defeituosas que nascem, as ovelhas manchadas que nascem, e bota para Davi cuidar. Davi ruivo, pequeno. A Bíblia vai dizer, tanto é que quando ele vai enfrentar Golias, lá em 1 Samuel 17, o seu irmão Eliabe vira e fala: com que você deixou aquelas poucas ovelhas? Só que vinha leão, vinha urso. Eita, meu E Deus. todas as ovelhas pelas quais o pai de Jessé não dava valor, achava que não tinha importância, Davi dava. Eita, Jesus. Jesus, Aleluia. Deus olha para a atitude de Davi naquele momento e fala: escolhi meu rei. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele sabe cuidar das perdidas da casa. Oh, aleluia. Ele dá importância. Aleluia, meu Deixa eu te Deus. dizer uma coisa: você tem importância para Deus, não importa o que você fez lá fora. Amém. A sua Glória a geração Deus. está aqui. na É casa verdade, de Deus. Ele tem um abraço, um bálsamo para você essa noite. Eu tenho uma palavra do Senhor para você, para a gente finalizar. Não desista. Eita, Jesus. Glória a Deus. Não desista das ovelhas desgarradas da sua família. Oh, Elas Jesus, dependem amém. da sua oração. Amém, é A verdade. gente estuda no capítulo de número 18 que fala: porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha se perdido. Perdido, meu Deus. Jesus não veio para os bons. É. Jesus não veio para os sarados. Ele veio para aqueles que estão doentes, para serem curados aqui. Oh, Jesus. O Evangelho de Jesus nos libertou. Aleluia. Nos trouxe para cá, e agora é nossa missão Meu Deus. propagar aquilo que nos trouxe benefício, que foi a obra da salvação. Aleluia. Jesus te abençoe. Oh, Jesus Jesus, te ajude obrigado, nessa Senhor. missão que é dever nosso, Amém. ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Se Aleluia. você quiser ir para os melhores países do mundo, tem a nossa rua aqui. É Tem melhor verdade. do que lá. É verdade, Existem Deus. almas aqui É. e existem almas lá. Aleluia. E todas para Cristo tem valor. Verdade, Amém? Jesus. Se coloque de pé. Oh, Deus, eu creio assim, Jesus. Aleluia. Glória a Eu Deus. vou fazer oração antes de entregar o pastor. Amém. Deus é Fique com essa fiel. palavra. Mateus Amém. capítulo de número 18. Amém, Jesus. Deus foi me dada aqui a oportunidade, a honra de perguntar se existe alguém Amém, que Jesus. deseja entregar a sua vida para Cristo depois dessa palavra do Senhor. Se alguém deseja buscar os caminhos do Senhor, buscar essa regeneração, porque o Senhor te trouxe aqui essa noite justamente para salvar a sua alma, para lhe dar importância. Jesus
ama você e quer te salvar. Verdade. Tem alguém nesse momento, nessa noite, para aceitar esse Cristo que nos libertou, que nos deu a importância do Evangelho? Está aqui nosso irmão que está vindo. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor Amém. traga a vida dele uma mudança, Amém, Jesus. uma transformação, que as pessoas lá fora Amém. olhem no estado dele e falem: você não sabe o que a obra que Deus fez na vida desse Verdade, Jesus. que Eu o creio assim. Evangelho de Cristo, o poder transformador, o Eu sangue creio de assim, Jesus derramado Deus. na cruz, alcance essa vida. Estenda suas mãos para cá, a gente vai fazer uma oração pela vida dele. Amém. Jesus, Senhor, Ô, tá aqui essa alma, Ô, que meu nesse pastor momento, Senhor, amado. grita por socorro, Ô, meu querido que pede a tua Senhor. ajuda, Senhor. Obrigada Nesse por essa momento, palavra. meu Deus, visita o coração do teu filho, traz libertação, mostra a ele, Senhor, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho pelo qual o Senhor se sacrificou aos nossos corações. Que nesse momento, Senhor, o Senhor traga renovo, restauração, transformação, santidade à vida do teu filho, para que a família dele, os vizinhos, todos aqueles vejam o sacrifício que o Senhor tem operado na vida do teu filho. Ah, Senhor, nesse momento nós oramos, repreendendo todo o mal na vida do teu filho. Em nome de Jesus, Pai, escreve o nome dele no livro da vida, para que Senhor, transformação através da vida dele e através dele outras pessoas sejam libertas. Senhor, nós cremos na libertação, no poder do Evangelho. E nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, assim como na parábola que o Senhor narra para Deus, que existe festa no céu para um pecador que se arrepende. Senhor, que o Senhor venha trazer refrigério, gozo para a vida do teu filho. Protege, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Oh, Para Cristo. Jesus me O Senhor traga ama. de novo, mais uma vez, nessa igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, porque Jesus Aleluia. me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus.